Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder estar participando como palestrante do terceiro Colóquios em Fitopatologia Tropical. Eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora, especialmente ao professor Jonas Rios pelo convite. E o tema da nossa palestra é nutrição mineral e a resistência de plantas a doenças. Um tema bastante relevante, porém que tem sido muito negligenciado no manejo de doenças. A nossa apresentação é dividida em 3 partes, então nós vamos abordar inicialmente de forma geral os mecanismos pelos quais os nutrientes afetam as doenças de plantas. Depois nós vamos tratar de forma específica, de forma particular, sobre alguns nutrientes. E, finalmente, vamos traçar algumas perspectivas e conclusões. A população mundial ela tem crescido de forma bastante acentuada nas últimas décadas. Até 2050, seremos por volta de 10 bilhões de pessoas. E esse aumento populacional, obviamente, ele demanda um aumento na produção de alimentos. Então, dados da FAO apontam que será necessário praticamente dobrar a produção dos principais alimentos, o que é um grande desafio. No entanto, diversos fatores limitam o aumento da produção, com destaque para as doenças. Esse gráfico ele mostra a redução, e aqui é uma combinação de pragas e doenças, mas é uma redução na produção das 5 principais culturas, que respondem aí por mais de 50% da ingestão diária de calorias pela população mundial: trigo, arroz, milho, batata e soja. E notem que a redução na produção ela varia de 17% a 30%. E isso em termos globais. O mais preocupante é que, se nós considerarmos aqueles países ou regiões onde a população ela cresce a taxas maiores, a redução é ainda mais pronunciada, podendo atingir níveis próximos a 50%. E as doenças têm aumentado em importância. Quais são os fatores que explicam esse aumento na importância das doenças? São diversos. Nós temos áreas extensas, monocultura, uniformidade genética e equívocos no manejo. Se nós pegarmos, por exemplo, a soja, no caso do Brasil, que é a principal cultura do agronegócio, são mais de 38 milhões de hectares, ou seja, uma única espécie vegetal com uma base genética bastante estreita, então é um substrato ideal para a sobrevivência e a multiplicação do inóculo de patógenos. E isso faz com que o manejo seja bastante desafiador. E para manejar essas doenças, muitas vezes o produtor ele adota poucas, ou às vezes até uma única ferramenta. Hoje, basicamente, o controle de doenças, se nós considerarmos as grandes culturas, ele é focado muito na questão do controle químico, e outras alternativas não têm sido consideradas. No entanto, sabe-se que muitos fatores, outros fatores devem ser considerados no manejo de doenças, e eu trago um destaque para a nutrição mineral. Existem 3 elementos minerais que são considerados essenciais para as plantas, e eles performam diferentes funções na fisiologia. Então, existem nutrientes que fazem parte da estrutura da planta, se associam a compostos carbonados, como o nitrogênio. Outros permanecem na forma iônica, a exemplo do potássio. O cálcio é importante componente da parede celular. E outros fazem parte de enzimas ou são ativadores enzimáticos. Então, existem diversos nutrientes, os quais, independentemente da sua necessidade, quer sejam exigidos em maiores quantidades, macronutrientes, ou micronutrientes exigidos em menores quantidades, todos eles desempenham um papel fundamental. E o baixo suprimento de qualquer um deles, ou mesmo o excesso, torna-se prejudicial ao crescimento e ao desenvolvimento de doenças e, por consequência, de plantas, e por consequência afeta as doenças de plantas. Então, é bem conhecido que uma planta bem nutrida ela é mais resistente e mais tolerante a doenças.
Mas como que esses nutrientes eles interferem nas doenças de plantas? Eles atuam nos 3 vértices do triângulo, ou seja, afetam a planta, o hospedeiro, afetam o patógeno e afetam o ambiente. Considerando a planta, então, esses nutrientes, eles constituem estrutura, favorecem a formação de estruturas na planta que constituem barreira à penetração ou à colonização pelo patógeno, também participam da formação de substâncias de defesa, então respostas de defesa bioquímicas também são dependentes de uma boa nutrição mineral, afetam o escape, por exemplo, o fósforo é um nutriente que acelera a maturação, então a planta ela tem um período de suscetibilidade reduzido. No caso dos patógenos, eles também precisam de nutrientes para o seu crescimento, desenvolvimento e reprodução, então a falta ou a baixa quantidade de determinado elemento pode ter um efeito deletério sobre ele. Outros nutrientes, especialmente em altas concentrações, podem ser tóxicos aos patógenos. E os nutrientes, eles também são importantíssimos para o controle biológico. Então, existem alguns agentes de controle biológico que interferem na disponibilidade de nutrientes e essa alteração ela influencia o controle biológico de patógenos. Um dos elementos que tem sido mais estudado no caso de doenças de plantas é o nitrogênio. Então, existem centenas de relatos sobre o efeito do nitrogênio em doenças de plantas. E o interessante é que o nitrogênio, a planta ela é capaz de absorver 2 formas, tanto a forma aniônica, nitrato, bem como a forma catiônica, o amônio. E isso tem um efeito bastante importante nas doenças, como nós vamos ver na sequência. Então, de forma geral, quando a gente analisa esses gráficos, pegando aí para facilitar só a forma não especificada de nitrogênio, nós notamos que o nitrogênio geralmente ele aumenta a intensidade de doenças. Porém, esse efeito do nitrogênio é dependente de 3 fatores importantes, que são a questão da dose, da forma na qual esse nutriente é fornecido e a época em que o nitrogênio é aplicado. Em termos de dose, é muito claro o aumento na suscetibilidade do arroz à brusônia. A brusônia é a principal doença dessa cultura. Da forma como esse nutriente foi aplicado, ou o método de aplicação no sulco a lanço, notem que há um crescimento linear na severidade da brusônia, de acordo com o aumento nas doses de nitrogênio. Então, o nitrogênio em doses elevadas, ele aumenta a severidade da brusônia do arroz. Por outro lado, a mancha amarela do trigo, ela é reduzida pelo suprimento com nitrogênio. Então, notem que à medida que aumentou o suprimento com nitrogênio, de 0 a 100 quilos por hectare, houve uma redução na severidade da mancha amarela do trigo. E essa redução ela foi mais pronunciada quando esse nitrogênio foi estabilizado com nitrapirina, que é um inibidor da nitrificação, que a gente vai discutir mais à frente. Mas a grande mensagem nesse caso é que o nitrogênio ele reduziu a severidade da mancha amarela. Em milho, existem importantes doenças de colmo, então existe Fusarium, que afeta colmo, Coletótricum, Diplódia e outros patógenos. E esse gráfico ele mostra a severidade de 2 doenças do colmo, uma causada por Diplódia e outra por Coletótricum, podridões do colmo, e percebam que o nitrogênio ele reduz a severidade dessa doença. Por que isso acontece? Focando na questão da deficiência, que seria a dose zero, o que acontece? Se eu não tenho nitrogênio no solo, uma baixa disponibilidade de nitrogênio, a planta, quando ela está formando e enchendo grãos na espiga, ela acaba tendo que remobilizar nitrogênio das partes vegetativas. Então, acaba degradando proteínas, canibalizando proteínas, exemplo da rubisco e da fosfenolpiruvato carboxilase. Então, a fotossíntese é paralisada, então existe baixa energia para processos de defesa, e além disso, uma baixa disponibilidade de nitrogênio acaba
havendo consumo também de proteínas estruturais lá da parede celular, e isso então torna o tecido bastante vulnerável ao ataque de patógenos, ocasionando as podridões e resultando no acamamento de plantas. Porém, nem sempre existe uma relação somente com relação à dose. A gente vai discutir mais à frente outros aspectos, mas a gente também precisa levar em consideração o estilo de vida do patógeno, ou seja, se esse patógeno é um patógeno parasita obrigatório ou biotrófico, que depende do tecido vivo, como fungos que causam ferrugens e oídios, então, nesse caso, o aumento no suprimento com nitrogênio, ele favorece a atividade celular, o crescimento exacerbado, e, por consequência, esses patógenos, eles são favorecidos por uma alta disponibilidade de nitrogênio. Então, isso fica claro quando a gente olha para essas duas imagens de seções de folhas de trigo, um trabalho que nós conduzimos na última safra aqui no Paraná, e fica claro que quando aumenta nitrogênio, aumenta a severidade da ferrugem da folha do trigo. Por outro lado, patógenos necrotróficos, ou seja, aqueles que secretam toxinas e matam o tecido do hospedeiro antes de colonizá-lo, eles são favorecidos por um baixo suprimento de nitrogênio. Então, tecidos senescentes, resultantes de deficiência de nitrogênio, eles são mais suscetíveis a esses patógenos parasitas facultativos, exemplo de alternária e fusária, causador de mancha foliar e de murcha vascular. A época de aplicação é importante nós considerarmos com relação ao parcelamento. Então, no caso aqui, a brusone do arroz, a severidade nas folhas, a incidência na panícula, a brusone de pescoço. Percebam que em N1 e N2 foi aplicado nitrogênio de forma concentrada, somente na semeadura. E isso resultou numa elevada intensidade da doença. Em N3 e N4, foi realizado o parcelamento, então foi aplicada uma parte da dose de nitrogênio na semeadura e o restante em cobertura. Então, notem que à medida que parcelou, reduziu a severidade. Por quê? Porque evitou um período de alta disponibilidade de nitrogênio, o que favorece o desenvolvimento da brusone. Aqui um outro trabalho em trigo, avaliando a podridão do trigo, da raiz do trigo causado por risoctônia. Então, notem que também, além do momento da aplicação da dose, tem a questão da estação. Então, quando essa aplicação de nitrogênio, ela foi atrasada do outono para a primavera, que é uma condição na qual o fungo é bastante favorecido, as condições ambientais, então houve um aumento na incidência de podridão da raiz do trigo e uma redução na produtividade em doses elevadas de nitrogênio. Outro aspecto fundamental com relação à adubação nitrogenada é a forma na qual esse nitrogênio é aplicado. Então, aqui são duas doenças na batata, Isoctone e verticillium, a forma nítrica, NO3, e a forma amoniacal. Percebam que a forma nítrica, ela reduz a incidência de risoctônia, porém aumenta a incidência de verticílio, quanto que o inverso é observado para a forma amoniacal. Então, é importante nós sabermos qual que é a doença que é problema na minha área. Então, se eu tenho problema com isoctônia, eu vou aplicar forma nítrica. Se eu tenho problema com verticílio, eu aplico a forma amoniacal, ou eu utilizo práticas culturais que favoreçam determinada forma que é antagônica à doença. Aqui é um trabalho do professor Fabrício, no qual ele estudou a podridão radicular do feijoeiro causado por risoctônia, com relação à forma de nitrogênio, também forma nítrica e amoniacal. E percebam que, à medida que aumentou o nitrogênio na forma nítrica, aumentou o índice de doença, porém, para a forma amoniacal, houve redução no índice de doença em função do aumento na dose de nitrogênio. Então, um efeito contrário. Por que a forma de nitrogênio afeta de maneira contrária, inversa à doença? Porque tem uma relação bastante estreita entre a forma de nitrogênio e o pH da rizosfera. Então, a forma nítrica, quando a planta absorve,
ela acaba liberando íons hidroxil na rizosfera, e isso, então, causa uma alcalinização do pH, ao passo que a forma amoniacal causa a acidificação da rizosfera. Então, doenças que são favorecidas por pH mais elevado, como exemplo de risoctônia, são favorecidas pela forma nítrica, e isso fica evidente quando a gente compara com o efeito do calcário. Então, ele espelha o efeito da forma nítrica. Então, demonstrando que, de fato, a forma nítrica, por aumentar a pH, está por trás desse efeito de favorecimento de risoctônia em feijoeiro. A nitrapirina, eu comentei antes sobre a mancha amarela, e aqui fica também bastante evidente. O que ela faz? Se eu considerar duas épocas de aplicação ali do esterco suíno, que é bastante usado na cultura do milho para reduzir a adubação química, então notem que aumenta bastante a incidência de podridão do colmo, então o esterco tanto no outono quanto na primavera, mas principalmente na primavera, que é uma condição mais favorável aos patógenos que causam podridão. Porém, a combinação do esterco com nitrapirina, ela inibe esse efeito predisponente do esterco. Então, a nitrapirina, ela estabiliza o nitrogênio na forma amoniacal. Então, doenças que são desfavorecidas pela forma amoniacal, a nitrapirina acaba resultando em controle da doença por estabilizar o nitrogênio na forma amoniacal. Então, é bastante importante que a gente pode lançar mão, por exemplo, desse composto para inibir o aumento na suscetibilidade induzida pelo nitrogênio na forma nítrica. De que maneira o nitrogênio afeta as doenças de plantas? Então, o nitrogênio afeta tanto barreiras físicas, bioquímicas e moleculares na planta. Então, um alto nível de nitrogênio normalmente é correlacionado com uma redução na espessura da cutícula, então favorecendo, principalmente no caso patógenos biotróficos, reduz fitoalexinas, porém ele é componente de proteínas relacionadas à patogênese, então, especialmente pensando em nitrato dentro da planta, esse nitrato ele é convertido pela nitrato redutase para ser assimilado nos aminoácidos e proteínas, e nesse processo de redução pela nitrato redutase ocorre a formação de uma molécula chamada dióxido nítrico, que é uma molécula sinalizadora para a defesa. Então, nesse caso, a forma nítrica dentro da planta, ela pode ser importante. E a forma amoniacal na planta, ela acaba favorecendo alguns aminoácidos, como o ácido gama-aminobutírico, que é uma fonte de nitrogênio para alguns patógenos, e nesse caso, então, pode aumentar a suscetibilidade. Então, de forma resumida, pessoal, é importante considerar a dose do nitrogênio, a forma, a época de aplicação e o estilo de vida do patógeno. O fósforo também tem sido bastante estudado, aqui mostra também um efeito bastante pronunciado no decréscimo de doenças, porém, algumas doenças, por exemplo, ferrugem em cana, tem sido aumentada devido a um alto suprimento com fósforo em função de uma redução no período latente da doença. A brusone do arroz é um exemplo também, então a brusone na panícula, notem que o índice de doença ele aumenta à medida que a dose de fósforo é aumentada, e isso fica evidente também no caso dos diferentes genótipos. Então, notem que esse genótipo que está assinalado por essa seta, o genótipo Guarani, foi o genótipo que apresentou o menor teor de fósforo e também a menor severidade. Então, existe uma relação direta entre a severidade da doença e o teor de fósforo na brusone do arroz. Ferrugem da soja é a principal doença da cultura, se gastam mais de 2 bilhões de dólares no Brasil para o seu controle, principalmente com fungicidas, e notem que um aumento na dose de fósforo resultou numa redução na taxa de progresso da doença, ou seja, mais fósforo, a doença evoluiu de maneira mais lenta, tanto no material suscetível, a L83, quanto no material moderadamente resistente, Embrapa 48. Apesar desses relatos, o grande efeito do fósforo é com relação a doenças de solo, então, patógenos que atacam raízes
E aqui um exemplo do pítio, um trigo. Então, nas colunas azuis, representa um cultivo, tanto para o cultivo convencional quanto o mínimo, num local em que foi cultivada aveia no ciclo anterior. Então, a aveia não disponibiliza muito fósforo e, consequentemente, houve um aumento na produtividade do trigo devido a uma redução na incidência de pítio pelo fornecimento de fósforo. E por que o fósforo é importante para o controle de doenças de solo? Porque o fósforo, além de ser componente do ATP, a moeda energética da planta, ele constitui os fosfolipídios da membrana plasmática. Então, se eu tenho uma deficiência de fósforo, acaba havendo um maior extravasamento de eletrólitos da célula, e isso acaba favorecendo o ataque por patógenos. Então, patógenos de solo, exemplo de Pithium e Gallmanomyces em trigo, Rhizoctonia em soja, são favorecidos por uma deficiência de fósforo. E é importante nós comentarmos também a respeito dos fosfitos. O fosfito é uma outra forma de fósforo, então não é aquela clássica que a planta utiliza, que é o fosfato H2PO4, o fosfito é H3PO3, então é um ácido fosforoso e que tem sido comercializado como fertilizante, principalmente foliar. O fosfito é uma forma, importante ressaltar que é uma forma que a planta não consegue metabolizar como fonte de fósforo. Tá? Porém, tem sido demonstrado, principalmente em plantas contra homicetos, que esse fosfito, ele é capaz tanto de ter uma atividade direta sobre o patógeno, mas também induzir defesas. E esse trabalho aqui é um trabalho de tese da INAE, em que foi demonstrado que duas formas de fosfito, duas formulações, fosfito de zinco e fosfito de cobre, eles reduziram a severidade do mofo branco. Isso também foi observado no trabalho de dissertação da Maria Isabel para a soja. Então, tanto em soja quanto em feijoeiro, algumas formulações de fosfito têm sido eficientes na redução da severidade do mofo branco. De longe, o potássio é um nutriente que tem sido demonstrado ter um maior efeito no decréscimo na intensidade de doenças. Então, em mais de 70% das centenas de trabalhos realizados, mostraram a redução na severidade ou na incidência de doenças devido ao suprimento com potássio. E de forma contrária ao nitrogênio, então, independentemente se é um parasita obrigatório ou facultativo, percebam que um alto teor de potássio está correlacionado a uma baixa severidade da doença. De novo, a ferrugem asiática, percebam que da mesma forma que para o fósforo, aumentou o potássio, reduziu a taxa de progresso, e aqui fica evidente no campo, então, uma faixa aí mais da direita sem potássio, sem fungicida, então, as plantas estão marrons devido ao ataque severo de Phacopsora, ao lado, com potássio sem fungicida, já tem um efeito bem superior, então, as folhas estão mais verdes, e o efeito principal, aí, o maior destaque é mais ao centro, mais à esquerda, que tem fungicida e potássio, então foi a maior redução na intensidade da doença. Potássio é importantíssimo para doenças de haste, então a resistência a fungos de haste, como o cancro da haste da soja, o potássio tem um papel fundamental. Esse trabalho aqui mostra a incidência do fungo nas sementes, que esse fungo também ocorre em sementes, então notem que à medida que aumentou o potássio, reduziu a incidência da doença dentro da faixa de deficiência. Então, quando passa de deficiência para suficiência, ocorre uma redução na intensidade da doença. Então, se aumenta além da suficiência, não ocorre um efeito intensificador da resistência. E a produtividade acompanha de forma inversa, então, aumentou o potássio, a produtividade é maior em função da menor incidência da doença. No caso da brusona, então, uma doença de alto açúcar, aí o potássio acima de 100 kg por hectare tem sido demonstrado aumentar a incidência da doença. Porém, quando eu considero a dose de até 100 kg por hectare, aqui são dois grupos de genótipos, os suscetíveis, nota que a produtividade é abaixo de 800 kg por hectare,
os resistentes acima de 2.000 quilos por hectare. E para o último material, à direita, percebam que é uma relação direta. Então, aumentou potássio, aumentou produtividade até 100 quilos por hectare de potássio, em função de haver uma redução na severidade da brusônia. Então, até 100 quilos por hectare, o potássio exerce um efeito benéfico. E isso fica comprovado por esse gráfico, então, o genótipo Guarani, com o maior teor de potássio, ele apresenta uma menor severidade da brusônia. É claro que é importante considerar as relações dos nutrientes. Então, a relação NK, por exemplo, para a brusônia, então, dependendo do nível de nitrogênio, o potássio ele pode reduzir a severidade da doença, aumentar ou não influenciar. Mancha parda do arroz, a relação NK também é importante, então, quanto maior o nível tanto de nitrogênio quanto de potássio, ocorre redução na área abaixo da curva da doença. E aqui para soja, então é importante que os nutrientes sejam fornecidos de forma equilibrada. Então percebam a incidência da podridão radicular por fitóftora e do mosaico da soja. Em NPK, uma adubação completa, a incidência é menor do que somente o fornecimento de KCl. A ferrugem da soja, então nós vimos o efeito isolado do potássio e do fósforo. Aqui a combinação, e percebam que na combinação de 170 quilos por hectare de fósforo e 140 de potássio, houve a menor severidade da doença. A forma de potássio também é importante, então percebam aqui cloreto, nitrato e sulfato de potássio. Então, somente o cloreto de potássio reduziu a severidade da podridão vermelha da raiz da soja, causada por fusário, ao passo que as demais fontes acabaram aumentando a severidade da doença. E, principalmente para nitrato, em função de aumentar o crescimento do fungo, conforme está demonstrado à esquerda o gráfico de diâmetro da colônia. Para o cafeeiro, foi demonstrado que a interação nitrogênio e potássio também é importante. Então, notem que, à medida que aumenta nitrogênio, reduz a severidade e a desfolha, porém, o inverso ocorre para potássio. Então, o potássio, ele acaba favorecendo a mancha de olho pardo em cafeiro. E por que isso acontece? Porque existe uma competição. Então, o potássio, percebam que aumenta potássio, reduz cálcio e cobre. O cálcio eu vou comentar mais à frente, mas o cobre está envolvido em diferentes processos, e um processo importante é a participação em enzimas oxidases. Então, como a polifenol oxidase, que é uma enzima envolvida na produção de quinonas, então, o metabolismo de fenóis, e essas quinonas são tóxicas ao patógeno, além, é claro, do seu efeito fungicida, já bastante conhecido em doses altas, em altas concentrações de cobre. Mal do Panamá, uma doença importantíssima em banana, então também foi demonstrada uma relação com o nível de nitrogênio e potássio, aqui diferentes campos do estado do Espírito Santo, então foi demonstrado que um alto nível de nitrogênio e de potássio está associado a baixa severidade, e percebam a relação potássio-magnésio. Quando essa relação é inferior a 0,1 ou superior a 0,4, as plantas apresentam sintomas da doença, enquanto que se as plantas apresentam uma relação potássio-magnésio dentro dessa faixa, elas não apresentam sintomas. Como que o potássio interfere na resistência de plantas a doenças? O potássio ele favorece a silificação das células e o aumento na espessura da cutícula, então uma barreira estrutural bastante importante. Ele regula a abertura e fechamento dos estômatos, e alguns patógenos, principalmente bactérias e alguns fungos, penetram por essa estrutura. E o potássio ele favorece reações de proteossíntese, ou seja, a formação de compostos de alto peso molecular. Então, por ativar mais de 60 enzimas, então é importante. Por quê? Porque se eu tenho uma deficiência de potássio, vai haver um acúmulo de compostos de baixo peso molecular, e isso acaba favorecendo o ataque de patógenos, pois esses compostos são prontamente assimiláveis pelo patógeno. Uma forma de cálcio, a principal forma de cálcio utilizada na adubação é a calagem, para
o aumento do pH, e a hérnia das crucíferas, ela é controlada há mais de 200 anos através da aplicação de calagem, então da aplicação de calcário. Então aqui é um gráfico que mostra o índice de severidade da doença, então percebam que à medida que aumenta a dose de calcário, reduz a severidade da doença, e esse efeito é mais pronunciado que até mesmo o produto químico PCNB. Outra forma de cálcio, de suprimento com cálcio, que não altera a pH nesse caso, é o gesso agrícola, sulfato de cálcio. Aqui para amendoim, então percebam que à medida que aumentou a dose de gesso, aumentou o teor de cálcio no tecido e reduziu a podridão por pítio. Então, um efeito bastante importante. A mancha de olho pardo do cafeiro também, o cálcio em solução nutritiva foi demonstrado reduzir a incidência da mancha de olho pardo. E um efeito bastante importante do cálcio é contra podridões mole, a exemplo da podridão mole da batata causada pela bactéria Pectobacterium. Então, à medida que aumenta cálcio no tecido, reduz a área apodrecida. Por quê? Porque o cálcio, ele inibe algumas enzimas pectolíticas, ou seja, aquelas que degradam a lamela média pelo patógeno. Então, por isso que ele desfavorece esse patógeno. Mofo branco, a mesma coisa. Então, adubação, nesse caso, aplicação foliar de cálcio. Notem que reduziu a área da lesão causada por esclerosina e esclerocione. E nós fizemos um trabalho interessante em 2016, nós publicamos esse trabalho que eu e o professor Jonas realizamos. Nós estudamos o efeito do magnésio na brusone do trigo. Mas qual a relação? Estou falando sobre cálcio e agora eu vou comentar sobre o magnésio. Por quê? Porque a gente observou que o magnésio aumentou a suscetibilidade da brusone, do trigo à brusone. E o que a gente observou? Que quanto mais magnésio no tecido, menos cálcio a gente encontrou na folha de trigo. Então, a gente hipotetizou que o cálcio ele poderia ser importante para a resistência do trigo à brusone. E, de fato, aqui um outro experimento que nós fizemos com cálcio, à medida que aumentamos cálcio na solução nutritiva, e o teor de cálcio no tecido foliar foi aumentado e a severidade da brusone foi reduzida. Nós observamos que o cálcio ele ativou diversos genes, a expressão de diversos genes de defesa contra o patógeno. E como que o cálcio ele interfere? Ele é componente da parede celular, então ele forma lá na lamela média os pectatos de cálcio, então ele confere uma rigidez estrutural. Ele também atua como mensageiro secundário, então ele é capaz de sofrer um influxo para o citosol, e ele se liga a uma proteína chamada calmodulina, e aí vai ativar a expressão de genes de defesa na planta. Então, por isso que o cálcio é importantíssimo para a defesa vegetal. O enxofre, pessoal, o enxofre tem sido reconhecido como um fungicida há muito tempo, então bastante utilizado há muito tempo, um dos primeiros fungicidas utilizados pelo homem, efeito bastante importante contra o ídeos, mas ele também apresenta uma atividade acaricida, e é um elemento importantíssimo para a defesa de brássicas contra patógenos. Então, aqui é uma análise geoespacial, onde se estudou o efeito do enxofre na suscetibilidade da canola à canela preta, causada por Leptosphaeria maculosa. Então, no primeiro painel à esquerda, o que a gente observa? É o risco de infecção pelo patógeno. Então, notem que a região que eu selecionei tem um alto risco de infecção. E o que essa área, o que esse solo apresenta, ou essa planta? Ela apresenta um baixo teor de enxofre e uma baixa concentração de glucosinolatos. Glucosinolatos são compostos pré-formados, ou seja, fitoantecipinas que protegem as plantas, as brássicas, contra patógenos. Mas como que o enxofre, vamos ver uma visão mais geral de como que o enxofre afeta a resistência de plantas a doenças. Aqui é um exemplo, assimilação do sulfato, então, do enxofre, ele vai levar ao aminoácido cisteína. E existem algumas proteínas relacionadas à patogênese, são importantes para a resistência, como a PR12, 13 e 14,
que tem muito enxofre, então são proteínas ricas em enxofre que contribuem para a resistência. Além dos glucosinolatos, que eu já comentei, a formação de glutationa, GSH, glutationa reduzida, importantíssima para a remoção de espécies reativas do oxigênio, que normalmente são produzidas quando a planta está sob estresse, como causado por patógenos. E, além disso, o enxofre também é importantíssimo para a síntese de algumas fitoalexinas, ou seja, aquelas substâncias de defesa pós-formadas, como a camalexina, que é formada em Arabidopsis. Alguns micronutrientes importantes na resistência, boro e ferro, então, são importantes para a resistência à murcha. Então, aqui o mal do Panamá, novamente da bananeira. Então, o último vaso à direita foi um vaso que recebeu uma concentração maior de boro e ferro. E, nesse caso, notem que a severidade da doença ela foi menor. Então, as folhas estão verdes, enquanto que no LP e no MP, onde as plantas receberam uma concentração menor de boro e ferro, a severidade da doença foi maior. E o que eles observaram, esses autores, com relação ao conteúdo de ácido fusárico, uma toxina importante para o fusário causar a doença? Perceberam que boro e ferro em altas concentrações reduziram o teor dessa toxina. Então, por isso que o boro e ferro foram importantes para a resistência. E no gráfico à direita, inferior, percebam que um aumento na concentração de boro reduziu também a severidade da murcha bacteriana do tomateiro. E o boro é importantíssimo, além do metabolismo dos fenóis, produção de substâncias de defesa, o boro é componente da parede celular. Então, da mesma forma que o cálcio, o boro ele causa um fortalecimento da parede celular da planta. Manganês, talvez o micronutriente mais importante na resistência, ele favorece a produção de substâncias de defesa da classe dos flavonoides, também a lignina, que é importante reforços da parede celular da planta, então, contribuindo para a resistência. E alguns patógenos são capazes de oxidar manganês. Olha só que interessante. O manganês, a planta consegue assimilá-lo, absorvê-lo e utilizá-lo na forma divalente. Então, manganês 2+, na forma 4+, a forma oxidada não consegue. E tanto o fungo do mal do pé, Gallmanomyces graminis, mal do pé do trigo, quanto Piriculária no arroz, são capazes de oxidar esse nutriente para a planta não conseguir assimilá-lo e então ativar suas defesas. Então, se a gente considerar as lesões da brusônia do arroz, no caso aqui, percebam que existe uma alta concentração de manganês na lesão, porém esse manganês está numa forma que não pode ser aproveitado, numa forma oxidada, então a planta não consegue utilizá-lo. E o herbicida mais utilizado no mundo, o glifosato, na soja RR, que é tolerante a esse herbicida, percebam que há uma certa clorose, e isso se assemelha à deficiência de manganês. E, de fato, quando se faz uma análise de solo, percebe-se que o glifosato ele aumenta a proporção de micro-organismos oxidantes de manganês e reduz a proporção de organismos redutores de manganês, e esse efeito ele tem sido associado a um aumento na suscetibilidade a doenças. Então, notem que na última figura à direita, a inoculação com corinésio cassículo e aplicação de glifosato, as plantas são mais suscetíveis à podridão radicular. Molibdênio, micronutriente importantíssimo no processo de fixação biológica de nitrogênio, então importante para as leguminosas, então ele faz parte aí para ativar a nitrogenase e nitrato redutase. E aqui nas setas está representada a aplicação de molibdênio. Então, molibdênio ele foi usado de forma isolada ou combinada a fungicidas. Em praticamente todos os casos, a barra cinza é com molibdênio, a preta é sem. Então, o molibdênio ele reduziu a área abaixo da curva de progresso e aumentou o rendimento do feijoeiro. O níquel é outro micronutriente importante, só que muitas vezes não se observa deficiência no campo. Porém, esse estudo mostrou o quê? Que mesmo quando não se observa deficiência, altos teores de níquel estão associados ao maior aproveitamento do nitrogênio. Então, tem mais nitrogênio e, consequentemente, uma maior produtividade. Por quê? Porque o níquel ele ativa a urease, que é uma enzima que converte ureia a amônia, então aumentando o aproveitamento do nitrogênio.
E um trabalho de tese, o trabalho de tese do Anderson, orientado pelo professor Fabrício, mostrou que a aplicação de níquel contribui para a redução na severidade da ferrugem da soja. Um elemento que não é essencial para as plantas, mas que aumenta a resistência, é o silício. E o silício, embora seja o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, solos altamente intemperizados, como os nossos latossolos ou oxissóis, eles têm uma baixa disponibilidade de silício. Se nós considerarmos a região dos trópicos, onde se cultiva, percebe-se que mais de 30% da região de cultivo apresenta esses solos, então são solos que têm baixo silício disponível. E aqui um trabalho do professor Lawrence, mostrando que, à medida que aumenta silício, reduz a severidade da mancha parda do arroz. Então, o silício é importante para a resistência do arroz. Também a brusônia, aqui se observa um quadro sem silício, então as plantas estão marrons em função do ataque severo de periculária, ao passo que o quadro de trás, com silício, baixa intensidade da doença. E são vários os mecanismos. Então, o silício atua como barreira estrutural, e um trabalho aqui do Alessandro, trabalho de dissertação, de mestrado dele, ele observou que o silício ele aumenta, notem que tem mais fluorescência nesse corte em banana, onde houve o suprimento com silício. Então, ele ativou defesa contra fusário, que causa mal do Panamá. Bueno, quais que são as perspectivas, pessoal? Uma perspectiva importante, no caso de nutrição e doenças, é o uso de nanopartículas, ou seja, você engenheirar esses materiais de 1 a 100 nanômetros para fornecer nutrientes às plantas. E aí já existem vários relatos, principalmente com micronutrientes à base de cobre e de zinco, que mostraram redução na intensidade da doença. Esse trabalho aqui em melancia, eu chamo atenção aqui para o cobre, que foi fornecido aí na forma convencional, a coluna branca, ou na forma nanoparticulada. Então, percebo que na forma nanoparticulada, o cobre, ele reduziu a intensidade da murcha em melancia e aumentou, os teores de cobre na raiz foram aumentados. Então, o cobre ele acabou se tornando móvel na planta a partir da aplicação nanoparticulada. E à direita, notem que essa faixa em vermelho ela indica que o cobre nanoparticulado ele ativou a expressão de alguns genes de defesa importantes. Aqui é um exemplo prático, então, nos Estados Unidos já tem sido utilizado uma nanoformulação de zinco para o controle de greening ou Hanglund binducitus, que é a principal doença, uma doença bacteriana devastadora. E, pessoal, de forma geral, então, os nutrientes, eles exercem um fator importante, são um fator ambiental importantíssimo na resistência de plantas a doenças, então nós temos que considerar, no entanto, os vários aspectos que determinam como que esse nutriente vai influenciar. E obrigado pela atenção, pessoal.